Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando, estamos no nosso grande curso sobre a LOPEB, Lei Complementar 50, estamos aqui na reta final e aqui chegou a hora de nós falarmos dos deveres especiais, né? Rapaz, todo estatuto, toda lei orgânica estabelece um conjunto de quê? Primeiro, fala dos direitos, né? Direito, a remuneração é um direito, licenças, afastamentos, concessões, são todos direitos concedidos ao trabalhador, ao servidor público, né? Então, todo estatuto tem isso, né? Então, ele define lá, né? Então, define seus direitos, a gente já falou todos os direitos que nós temos, que o pessoal tem aí. Aí, depois, ele vem a parte obrigacional. Primeiro, ele começa com os deveres. Depois dos deveres, as vedações, que são o quê? As proibições, né? E aí, professor, essa parte de deveres e essa parte de vedações e responsabilidades, o legislador da LC 50, ela foi omissa praticamente. Deixou para quê? Deixou para que os profissionais da educação básica cumpram as obrigações, os seus deveres, tá? Obedeça as suas vedações, as suas proibições e fique atento às suas responsabilidades lá na LC 04. E é assim que tem que ser, tá certo? Porque lá é geral para todo mundo tem que obedecer. Então, remeteu lá. Aqui, o legislador, ele ele se preocupou de trazer algumas coisas, alguns deveres específicos para o profissional da educação básica. E esse específico, rapaz, se você pega o examinador aí um pouco mais atento, que milite na área de concurso, ele pode cobrar isso para vocês. E primeiro, que é o seguinte, cara, né? Eu tô faz tempo nessa vida de concurso, cara. Eu observo o comportamento de aluno, observo muito o comportamento dos examinadores. E o seguinte, o aluno começa a estudar o estatuto. Pô, é muita aula, é muito conteúdo. Ele para no meio do caminho. Então, ele só estuda metade. O bom examinador, sabendo o dia, você fala, opa, não, pega uma questão facinha, mas lá do final, porque o cara não estudou. Então, vamos falar dos deveres especiais, né? Então, está aqui, seção 2, tá? Última aula do título 5º, que é um título enorme, né? Que fala assim, dos deveres. E aí, prof? E aí, o seguinte, aqui é dever. Dever é obrigação, né? Dever, obrigação de fazer. Vedação, proibição. Você não pode fazer, aqui você tem obrigação de fazer. O que acontece? Esse caput, né? Esse comando aqui do artigo 76, ele foi alterado pela LC 404/2002, tá? Foi alterado aí pela LC complementar 104/2002, né? O que acontece? Eu vou ler esse cara aqui e vou chamar para vocês um debate. O provento de aposentadoria será calculado com observância do disposto do artigo 44 a 48. Artigo 44 a 48 trata do subsídio, que é a forma de remuneração do servidor, desta lei complementar, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar o valor do subsídio do profissional da educação básica em atividade. Professor, esse cara aqui, eu estou lendo, não sou especialista, isso aqui não é o dever. Esse cara aqui, pode anotar aí, cara, esse cara aqui chama-se uma famosa regra da paridade. O que é a regra da paridade? Eu me aposentei na classe D12. Eu me aposentei no D12. Fechou, professor, fechou. D12. O que acontece? Houve uma alteração na estrutura e o D12 passou a ser E12. Ganha mais. Como eu aposentei, não estou em efetivo exercício. E aí, prof? E aí, pela regra da paridade, você ganha todos os benefícios como na ativa tivesse. Então, isso é a regra. Agora, isso é um dever, uma obrigação de fazer, ou isso é um direito? É um direito. O que acontece? O que eu entendo aqui? O legislador, ele alterou a lei,
colocou esse cara aqui. Na minha opinião, esse cara aqui deveria ser um parágrafo lá no capítulo da aposentadoria, que nós estudamos o capítulo da aposentadoria, né? Então, ele fala mais de aposentadoria. Então, o provento de aposentadoria será calculado com observância do disposto do artigo, ou seja, 2 subsídios, ok? Dessa lei complementar, e revisto da mesma forma, proporção, sempre que modificar o valor do subsídio. Duas coisas, está falando que a aposentadoria é com base no subsídio e está falando da regra da paridade. Tá? Então, isso aqui foi o comando, ou seja, isso aqui é um direito, é um benefício para o servidor público e está no lugar errado. Mas e aí, professor? Só que todos os incisos que nós iremos estudar agora, que são 10 incisos, ou seja, são 10 deveres especiais, você deve saber. Tá? Então, aqui ficou um pouco desconexo o entendimento. E aí, prof? E aí nós temos que deparar com essas situações e estudar, não tem jeito. Nós não podemos fugir aí a essa situação. Tá? Então, o comando da questão, o CAPT, aqui ficou um pouco desconexo dos deveres. Devia ser um comando assim, são deveres especiais do profissional da educação básica, 2 pontos. Tal. E o cara alterou essa redação aí. Fechou? Bacana, vamos continuar. Ok? Então, mas isso aqui é importante, tem que saber. Então, existe a regra da paridade, né? Que também o povo aí está querendo acabar com esse negócio aí. Vamos lutar, resistir até o fim. Dever especial. Primeiro dever especial. Isso aqui é dever, obrigação de fazer. Preservar as finalidades da educação nacional, inspiradoras nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E isso é um dever. Tá? Então, os profissionais de educação básica têm que ter essa obrigação de fazer isso, né? De preservar as finalidades da educação nacional, inspiradoras nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 2. Dever dele, promover ou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e extraescolares, em benefício dos alunos e da coletividade a que serve a escola. Então, você tem o direito, você tem a obrigação, o dever de participar das atividades. 3. Esforçar-se em prol da educação integral. Obrigação. Esforçar-se em prol da educação integral, de manhã e de tarde. Sonho, né? Do aluno, utilizando o processo, né, de que acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo também medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços educacionais. 4. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade. Executando as tarefas com zelo e presteza. Né? Repete o que está lá na LC 04, né? Mas tudo bem. 5. Fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos, ou seja, assentamento significa ficha funcional, junto aos órgãos da administração. Mudou de endereço, teve uma qualificação, vai lá no seu assentamento, na ficha funcional e atualiza. Né? 6. Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, ou seja, um dever do profissional da educação. 8. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo. Sujeito do processo educativo. Ele é o centro da educação, ele é o sujeito do processo, você tem que respeitá-lo. E comprometer-se, dever especial, com a eficácia do seu aprendizado. O que é eficácia? Verificar se realmente ele aprendeu o conteúdo. Tá? Ok, o seu aprendizado, né? Puxa, bacana demais, né? 8. Comprometer-se, obrigação, dever, comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da observância aos princípios morais e éticos. 9. Manter em dia registro, escriturações e documentação inerentes à função desenvolvidas da vida profissional, né? Aqui nós temos o professor em especial, tem o diário, né, escolar, que tem que preencher todas aquelas documentações, né? E, finalmente, nosso último dever especial, vamos lá, preservar os princípios democráticos da participação, da cooperação, do diálogo, do respeito, à liberdade e o da justiça social. Então, esses aí são os 10 deveres especiais que devem ter os profissionais da educação básica, né? Todos eles bem específicos, todos eles relacionados
à educação, ao aprendizado, ao processo político-pedagógico da escola, né? Bacana, encerramos aí mais uma aula muito importante para os alunos aí. Vamos lá, Confúcio, sempre ele, né? A humildade é a única base sólida de todas as virtudes, né? A humildade, né, cara? Isso aí eu gosto demais desse valor, né? Eu sempre falo assim que em concurso público eu passo aqueles alunos que são mais humildes, né? Só que esse humilde não é aquele humilde de coitadinho, né? Se você procurar no dicionário, você vai encontrar que uma das traduções do ser humilde é reconhecer que você não sabe tudo, que você sempre está no processo de aprendizado. Como você é humilde, tá? Mesmo que você já estudou muito, cara, você não sabe, você sabe que você tem essa humildade, reconhecer que não sabe tudo, mesmo que estudou muito, mas não é suficiente. Você para, respira e continua a caminhada humildemente, continuando a aprender, aprender, aprender. Essa é a letra dos aprovados em concurso público. Agora, aquele cara que chega lá e fala, eu já sei tudo, não preciso estudar, pronto, esse cara rodou, não é? Ele vai ficar aí para contar a história para os outros, né? Gente, forte abraço, fique com Deus, fui! Clique like.